Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Antônio e a gente está aqui na nossa aula 16 no curso de HP Prime da IPEC para descobrir como a gente pode usar ela para solucionar EDOs, principalmente em exemplos aplicáveis em engenharia química, que são exemplos em que a gente vai precisar do método numérico para resolver as EDOs. A aula 15 a gente fala sobre os métodos analíticos e eles ajudam a gente a resolver EDOs de mais diferentes ordens. E essa aula pode ajudar você também a entender um pouco melhor essa. Mas aqui, agora na aula 16, a gente vai ver sobre o método numérico, que ajuda a gente a resolver uma variedade de EDOs muito maior do que no método analítico. Mas a gente fica restrito a EDOs de primeira ordem e no máximo segundos em alguns casos. O método analítico resolve EDOs de diversas ordens, mas não com uma gama e formas de escritas muito diferentes. Então, vamos aprender a resolver utilizando o método analítico alguns exemplos para engenharia química. Para começar, eu trago aqui um exemplo de um reator muito comum, o CSTR, em que a gente considera então que ele vai estar em um regime permanente, funcionando então com todas as suas condições consideradas homogêneas lá na parte de dentro, e que ele tem uma concentração inicial dos reagentes e com o tempo eles atingem uma concentração máxima, e que aquele reator se mantém nessa concentração com o tempo. Aqui a gente tem a reação que vai acontecer dentro desse reator, em que A vai formar 2 mols de B, a uma taxa R igual a menos K vezes CA. Nosso exercício ele vai dar quais são as concentrações iniciais, a constante de velocidade, o volume dentro desse reator e qual é essa vazão, para manter esse reator no volume constante. Baseado nisso, como a gente consegue escrever uma relação das concentrações de A e B em relação ao tempo? Bom, fazendo um balanço de massa. A partir do balanço de massa que a gente pode escrever, a gente consegue um sistema de equações diferenciais, que com o método analítico, com a sua HP, você não vai conseguir resolver. Mas usando agora o método numérico, vai dar muito boa. Abrindo a sua HP, a primeira coisa que precisa ser feita é declarar as variáveis, que é basicamente escrever elas, escrever o que é variável só como a variável, o nome que você quer dar, a letra que você quer atribuir ao que você está calculando, e também atribuir a algumas letras das variáveis o valor que você quer. Então esse Q, V e casinho e lançar na calculadora. E é basicamente só escrever Q, por exemplo, igual, então é 2 pontos igual, o valor que você quer atribuir ao Q. Ele registra que Q é igual a 10. E a mesma coisa para todos os outros valores. Atribuídos valores numéricos, a gente pode escrever também as nossas variáveis, que é só lançar elas, que é a concentração de a concentração de B e Tzinho para tempo, que é a nossa variável independente. A gente pode lançar também agora as nossas equações, atribuindo valores a ela para o nome que eu quero dar para essa equação. Aqui eu vou chamar a equação 1, a primeira equação de Q1. Lançadas as equações e todas as variáveis envolvidas nelas, a gente pode finalmente usar o que a HP Prime permite a gente fazer para solucionar essa EDO. A gente vem aqui nesse espaço para main, igual a gente viria para resolver as EDOs com o método analítico, continua vindo aqui em solve, e agora a gente vem aqui em ODE ou EDO, solve, que pode aparecer para você, aqui no númerozinho 7, clica, e ele vai abrir parênteses, igualzinho fazia com um outro exemplo, com o método analítico que a gente viu na aula 15. E agora é obrigatório a abertura de colchetes. Abrindo colchetes, a primeira coisa que você precisa fazer é escrever qual nome ou qual equação você vai estar fazendo esse sistema de EDOs. Então, a equação que está sendo envolvida é a equação 1 e a equação 2. Escritas as equações, agora a gente escreve as variáveis envolvidas nas equações, vírgula, e abre o nosso segundo colchete. Escreve a nossa variável independente e as nossas variáveis dependentes, que é CA na primeira equação e CB na segunda. E para finalizar, se tratando de um método numérico, é muito importante os pontos que a gente tem. Então a gente precisa declarar no nosso último colchete os pontos que a gente tem. E nós temos que em Tzinho igual a 0, em T0, CA 0 e CB 0. Aberto todos os colchetes, a gente agora, utilizando o método numérico, a gente está procurando uma resposta a partir de um ponto. Então, digamos que no exemplo, peça para você me dizer quais são as concentrações de A e B depois de 10 minutos. Então, você escreveria fora de todos os colchetes, depois de declarar tudo que você tem, vírgula, 10 do lado de fora, dentro dos parênteses e fora de todos os colchetes. E clicaria Enter. Ele vai te dar tanto a concentração de A quanto a concentração de B nesses pontos. E bom, a partir disso você consegue resolver qualquer outro exemplo com o sistema de EDOs e com o método numérico. Mas vamos ver mais um aqui, para caso precise ser reforçado.
com a difusão de um gás em um líquido, em que a gente vai ter uma relação da profundidade que esse gás passa pelo líquido e sua concentração. Nós temos as condições iniciais aqui também, então a concentração na profundidade zero, então a superfície desse líquido é igual a zero, a concentração do nosso gás A, e a variação da concentração em relação à profundidade Z é igual a 1, quando a profundidade é igual a zero. Então aqui a gente consegue escrever toda a nossa equação diferencial reduzindo essa segunda ordem aqui, porque como já foi falado, o método numérico não resolve EDOs de ordens acima de 1. E para resolver EDOs de ordens maiores, a gente precisa fazer uma redução. Então a gente chama a primeira derivada da concentração em relação à profundidade de Bzinho. Então a derivada de Bzinho em relação a Z é igual a KCa, dividido tudo isso por B. E agora a gente vai fazer todo o mesmo processo, que já foi visto no primeiro exemplo. Abrindo o seu KP Prime, você declara primeiramente as variáveis. Declaradas as nossas variáveis, a gente pode usar diretamente o nosso método, em que a gente vem em main, aqui, solve, no 3, e depois no 7 em ODS solve ou EDO resolve, pode aparecer para você. Abre o nosso primeiro colchete para declarar quais são as nossas equações, então a nossa primeira equação é Bzinho, e a nossa segunda é Kzinho vezes Ca, dividido por D. Aqui eu optei por diretamente escrever a minha equação, ao invés de escrever variáveis separadas para minhas equações. Então a gente pode fazer dos dois métodos, o que for mais fácil para você. Coloco vírgula, abro o meu outro colchete para dizer quais são as minhas equações. A minha variável independente é a profundidade, dada por Z. As minhas variáveis dependentes na minha primeira equação é Ca, e na minha segunda equação é Bzinho. Coloco vírgula, abro outro colchete agora para dizer os pontos que eu tenho marcados para o meu método numérico funcionar. A minha variável dependente, a gente vai começar em 0, e a minha concentração de A em 0 é Ca0, e Bzinho 0, quando o Zzinho vai de 0, a gente tem que o valor de B é 1, porque é a derivada de Ca em relação a dz. E digamos que eu quero saber na profundidade igual a 10 metros. Tudo marcado com o meu ponto que eu vou ter interesse fora dos colchetes, mas dentro dos parênteses, é só clicar Enter. A gente tem aqui o valor de Zzinho, o valor da concentração de A e o valor de Bzinho em todos nesse ponto, no ponto 10. A partir disso, a gente agora consegue entender como utilizar o método numérico para resolver EDOs. Muito obrigado, galera, e essa é a aula.